Professor, Pois não, Camille? eu consegui adicionar só a Aida. A Yasmin não entra. E Yasmin do quê? Yasmin Mesa. Professor, eu entendi agora. O negócio não está em física, o negócio está em matemática. Fala pro povo ir lá em matemática. Isso aí, faz essa gentileza. Manda lá no grupo. Yasmin Mesa Figueiredo, é isso? Coloca lá no grupo. Aula que ontem nós fizemos essa inversão. Tem que mandar. Beleza, meu amigo? Muito obrigado. Vamos lá. Então, exercício De nada, professor. Exercício 5. Fala o seguinte: qual a distância percorrida por uma bicicleta, sabendo que a roda da frente, que tem 65 centímetros de diâmetro, deu 100 voltas a mais que a roda traseira, que tem 70 centímetros de diâmetro. Então, diante disso, eu preciso saber o que é diâmetro. Então é o seguinte, vocês têm a circunferência, certo? A roda da bicicleta é uma circunferência. Então nós sabemos que dessa extremidade a essa extremidade aqui, nós chamamos de diâmetro, ok? Diâmetro de uma extremidade a outra. E do meio da circunferência até a extremidade é o raio, ok? Tem que ficar bem claro o que é diâmetro e o que é raio. Se o meu diâmetro é 10, quanto que vale o meu raio? 5. Diâmetro é 10, o raio sempre é metade do diâmetro. Tudo bem? E aí é o seguinte, isso daqui vocês aprenderam lá no 9º ano, o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? Se eu estou aqui neste ponto, ando e chego aqui, aqui eu tenho o contorno da circunferência, que é o comprimento da circunferência, ok? Então, o comprimento da circunferência é dada pela seguinte fórmula: 2πr, onde π é a letra grega, certo? E r é o raio. Então, o que é essa fórmula aqui? É do comprimento da circunferência, 2πr. Ou seja, se eu quero encontrar o comprimento dessa circunferência, cujo diâmetro é equivalente a 10 metros, o que eu vou fazer? Só fazer a substituição dos valores. Comprimento é igual a 2 vezes π. Π, quando ele não dá o valor para nós sempre vamos usar 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio. Nesse caso, se meu diâmetro é 10, o meu raio vale quantos? 5. Ok? Então vai ficar assim, multiplicando, eu vou ter que multiplicar. 2 vezes 3,14 vezes 5. Certo? Tudo bem? 2 vezes 5 dá 10, vezes 3,14, então o comprimento da minha circunferência é 31,4 metros. Ficou claro para vocês? Ou seja, se eu saio daqui, dou a volta na circunferência e paro aqui, quer dizer que o comprimento dela é equivalente a 31,14 metros. Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Antes de iniciar esse exercício, eu preciso ter tudo isso em mente, tá? Então, o que acontece? Comprimento de circunferência, vocês aprenderam lá no 9º ano, né? Ou se não aprendeu, era para ter conhecimento desse contexto aí. Tudo bem?
Então nós temos aí, Sim, professor. ele fala qual a distância percorrida por uma bicicleta, sabendo que a roda da frente, que tem 65 de diâmetro, deu 100 voltas a mais que a roda traseira, que tem 70 centímetros de diâmetro. Ok? Então nós temos lá 65 centímetros de diâmetro. O que significa isso? Significa que o diâmetro é esse cara aqui, certo? E a roda traseira, nós temos o quê? Nós temos a equivalência de 70 centímetros de diâmetro. Ok? Tudo bem? É o que ele fala. Só que nós sabemos o quê? Que ele fala que sabendo que a roda da frente, que tem 65 deu 100 voltas a mais. Certo? Então deu 100 voltas a mais que a roda traseira. Então, se aqui a roda andou X voltas, o que vai acontecer em 65? X mais quem? Mais 100. Ficou claro, sim ou não? Sim. Então, o que significa isso? Significa que eu preciso encontrar quem? O comprimento da circunferência e multiplicar por quem? Por x mais 100. E aqui eu encontro o comprimento da circunferência e multiplico por quem? Por x. Ok? Então, como que nós vamos fazer esse exercício? Melhor agora que você chegou. Calma aí que o Google tá... Deixa eu baixar aqui. Falou ok aqui, ele já vai direto. Então vamos lá. Então o que nós vamos fazer neste caso? O que é o comprimento da circunferência? Qual que é a fórmula do comprimento da circunferência? Então, nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? O comprimento da circunferência de diâmetro 65 centímetros tem que ser igual ao comprimento da circunferência de diâmetro de 70 centímetros. Ok? E quem que é o comprimento da circunferência? 2πr, que é igual a 2πr. Todo mundo entendeu aqui, sim ou não? Sim. Então, o que acontece? Se neste caso aqui nós sabemos que o comprimento da circunferência tem que multiplicar pelo total de voltas mais 100, então é o que nós vamos fazer aqui. 2πr vezes quem? X mais 100. Igual a 2πr vezes quem? X. Né? Porque X, 70 centímetros, é o equivalente a X voltas. Tudo bem até aí? Sim. Então, o que acontece neste caso aqui? O meu raio aqui,
ele vale quantos? O meu raio, 2πr. O meu raio aqui vale quantos? Se o diâmetro é 65, o raio sempre é metade, não é? Então vai ficar 65 dividido por 2 vezes x mais 100. 2πr. Quem que é R? É o raio. O meu raio aqui é 70. Então vai ficar 70 dividido por 2. Por que dividido por 2, pessoal? Porque é metade. Porque o raio sempre é metade do diâmetro. Então, o que vai acontecer neste caso? É aqui onde entra o conhecimento algébrico de vocês. Eu posso simplificar esse cara aqui por 2 e esse cara aqui por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou simplificar esse com esse, ele vai sumir daí. Mesma coisa aqui, ó. Simplifico por 2, vai dar 1. Simplifico por 2, vai dar 1. Tá? Um aqui e um aqui. Então, neste caso, vai ficar π vezes 65 vezes x mais 100 igual a π dividido por vezes 70 por x. Ok até aí? Nota-se que... Vou arrumar esse x aqui. Eu ainda tenho duas variáveis. No caso, eu tenho π, tenho x, tem π aqui, tem x. Só que como eu quero encontrar o valor de x, eu posso pegar esse π, se ele está multiplicando, passar ele para este lado dividindo. Certo? Eu posso fazer isso. Então, π vezes 65 mais 100 dividido por π. 70 vezes x. Π Professor, dividido... desculpa atrapalhar. Pois não. Professor, desculpa atrapalhar, mas eu não tô conseguindo colocar o Gabriel Lopes Matias. Gabriel Lopes Matias. Ele não Eu já consegue entrei. entrar. Já entrou, Gabriel? Entrei, Cus. Lopes. Beleza, já entrou, Camille. Por isso você não conseguiu. Ai, Eu meu consegui entrar Deus. agora. Eu Ok. entrei agora. Ah, tá. Então tá bom. Desculpa, Tudo bem. professor. Obrigada. De nada, que isso. Voltando aqui, então eu peguei esse π, se ele está multiplicando, joguei ele por outro lado, ele passou o quê? Ó, dividindo. Ele está aqui embaixo. Ficou claro para vocês, sim ou não? Como eu tenho π em cima e tenho π embaixo, π dividido por π vai dar 1. Tá? Então isso aqui vai dar 1. Vai dar 1 aqui, vai dar 1. Então ele vai sumir aqui. Então vai ficar assim, ó. 65 vezes x mais 100 igual a 70x. Ok? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Certo? 65 vezes x vai ficar 65x. 65 vezes 100, 6.500, igual a 70x. Aí o que acontece? Eu tenho meu primeiro membro e tenho meu segundo membro. Eu tenho x aqui e tenho x aqui. O meu x, o maior x para nós, está no segundo membro. Então nada impede de eu pegar esse 65 e passar ele para lá, trabalhar com o x no segundo membro. Tá? Ah, mas eu sempre passo ele no primeiro membro, sempre trabalho com ele do lado esquerdo. Se você fizer isso, você vai trabalhar com x negativo, não convém. Como ele está aqui é positivo, eu tenho aqui mais 70, quando eu passo o mais 65, fica menos 70 menos 65, eu ainda trabalho com um número positivo, então eu vou jogar ele para o segundo membro. 6.500 igual a 70x, se era mais, desse lado ele fica menos
6.500. 70 menos 65, isso daqui é equivalente a quantos? 5x. Certo, pessoal? Tudo bem? Aí o 5 ele está multiplicando. Eu tiro ele daqui e passo ele para cá. Dividindo. 6.500 dividido por 5, olha lá. 1 vezes 5, 5, sobra 1. 3 vezes 5, 15. Resto. Abaixa esses dois zeros. Vou colocar os dois zeros aqui. Então, x igual a 1.300. Tudo bem? Sim. Então, o que significa? Significa que eu encontrei o valor de x, o número de voltas é equivalente a 1.300. Certo? Tudo bem até aí? Sim. Aí o que nós vamos fazer? Eu tenho a minha fórmula. Dois π R vezes o x, né? Então vai ficar assim. 2 vezes π. O π, ele pediu para nós utilizarmos 22,7. Tá? Então nós vamos fazer uma suposição aí, foi o que ele falou. Então vai ficar 22,7 vezes o raio, tá? O raio de x valendo uma volta é 70, tá? Então vai ficar 70 dividido por 2. Vezes quem? 1.300. Esse 2 eu posso simplificar com esse 2. Esse 7 eu divido por esse 7 aqui, ó. Então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 10. Eu posso fazer isso. Então vai ficar 22 vezes quem? 70 por 7 dá 10, vezes 1.300. Ok? Então, multiplicando tudo isso daí aqui, vai ficar 22 vezes quem? 13.000, porque eu acrescento um 10 aqui. Então é só eu fazer 13.000 vezes 22. Não vou fazer a conta aqui não, só vou colocar o valor, depois vocês podem estar fazendo aí 22 vezes 13.000, isso é equivalente a 286.000. Centímetros, tá? Porque nós estamos trabalhando em centímetros. Mas 286.000 em centímetros dá quantos metros, dá quantos quilômetros? Preciso saber isso aí. Transformações de medidas. Metros. Decímetro, centímetro, milímetro. Metros, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Eu estou na onde? Estou aqui. 286.000 centímetros. Se eu quero transformar para metros, o que vai acontecer? Eu vou sair daqui, decímetro, metros. Então, para eu transformar para metros, se eu estou andando para a esquerda, quando eu ando para a esquerda, eu divido.
no caso, divido por quem? Por 10, né? Mas quando eu ando uma casa, eu divido por 10. Uma casa, 2 casas. Então, se eu andei 2 casas, eu tenho que dividir por quantos? Por 100. Para metros. Então, se eu dividir esse cara aqui por 100, ele vai andar 2 casas. Minha vírgula está aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Então, na verdade, eu vou ter o quê? 2.860 metros. Só que se eu quero sair daqui e ir para quilômetros, quantas casas eu vou andar? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou andar 5 casas. Então, para quilômetros, eu pego esse cara e ando 5. Então, são 5 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho que contar 5 casas a partir dessa vírgula. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai dar 2,86 quilômetros. Ok? Então, se o exercício pede para nós transformarmos em metro, 2.860 metros. Se ele pede para nós transformarmos em quilômetro, 2,86 quilômetros. Isso daí, pessoal, é conversão de medidas. Conversão de medidas, vocês aprenderam lá no 6º ano. Como fazer as conversões de medidas, de unidades, metros para centímetros para quilômetros. Mas, para quem não lembra, eu já passei o conceito para vocês aqui, tá? Então, quando eu ando para a esquerda, eu divido. Se eu estou em quilômetro e quero transformar para metro, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3. Se eu estou em quilômetro e quero voltar para metros, então eu tenho que multiplicar por 1.000, porque eu andei 3 casas. Então, eu saindo da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu saindo da direita para a esquerda, eu divido. É isso que vocês têm que ter em mente. Tudo bem? Sim. Dúvidas? Ficou claro, pessoal? Sim ou não? Sim. Ô, professor, Diga, meu irmão. aquela tarefa da atividade 1 e 2, TPL, vai valer nota? Todas as atividades, meu amigo, vale nota. Participação de vocês em sala de aula vale nota. Então, tudo que vocês fazem é considerado como nota. Tá? Ah, sim. Tá bom. O senhor já corrigiu? Até o presente momento, não. Não? Então tá bom, professor. Obrigado. Nada que isso. Então, a participação de vocês aqui na sala também é válido, tá? Uma nota, isso daí a gente está avaliando no dia a dia. Quem foi que perguntou para mim? Foi o? João Pedro Jerônimo Padovan? O senhor entendeu, Sim. meu amigo? Entendi, professor. Então, tudo que a gente faz é considerado uma avaliação. Entendeu? A participação de vocês na sala. Entendeu? Por isso que quando eu pergunto, convém vocês estarem falando, porque, consequentemente, eu também vou lembrando de vocês. Ó, o João Pedro é um cara participativo na minha aula, certo? Participa, eu faço as perguntas, ele responde, certo? Então, e se está com dúvida, aproveite o tempo nosso aqui para estar perguntando, tá? Tá bom, professor. Professor? Diga, João Paulo Ferrari Santana. Daqui para frente vai ter que lembrar de quantos conceitos para fazer uma conta. Exatamente, meu amigo. É o seguinte, a matemática, ela envolve vários conceitos, meu parceiro. Então, o que acontece? Em apenas um exercício, nós podemos trabalhar fração, números decimais, potência.
Igual nesse caso do exercício anterior. O exercício anterior, ele envolve o quê? O conceito do comprimento da circunferência. Então, eu tinha que ter em mente o que é o comprimento da circunferência, eu tenho que ter entendimento do que é o diâmetro, do que é o raio, quantos que é equivalente a 3, o π, que é 3,14. Nesse caso, ele fez uma suposição. Aí, fazendo esses exercícios, nós fizemos toda a parte da álgebra, que são os passo a passo, o que eu devo fazer, a multiplicação, aqui no caso, aplicar a distributiva, o passo a passo, quando eu jogo para o primeiro membro, para o segundo. Chegou no final, nós tivemos que fazer as transformações de unidades. Então, os exercícios em si, em matemática, ele engloba vários conceitos matemáticos, tá? Porque vocês já estão no primeiro ano. Subentende-se que a base do fundamental, vocês já têm isso em mente, certo? A base do fundamental, vocês têm tudo em mente, que é os conceitos básicos: fração, adição, subtração, multiplicação, divisão de frações, potência, radiciação, então tem tudo isso daí. Certo, meu amigo? Ok. Eu não vou conseguir fazer o próximo exercício porque nossa aula termina por aí. É 10h50, né? Eu não consigo fazer o próximo. Vai ficar muito corrido. Mas amanhã eu faço o exercício 6 e depois deixo para vocês resolverem esses exercícios aqui, ó. Tá? Exercício 3, 4, 5, 6. Quem quiser ir tentando, já pode ir fazendo, tá? Os exercícios. Até no entanto que esse exercício 3 é equivalente àquele exercício que eu expliquei para vocês lá no conteúdo de física. Tá? É atrelado. Então tem tudo isso daí. Vocês podem estar fazendo, tenta fazer, faça a leitura do exercício, tenta fazer o exercício. Porque amanhã eu já vou fazer o exercício 6 e já vou atribuir os próximos exercícios para trabalho, tá? É o TPL 02. Não, 01, né? Matemática, nós estamos na primeira apostila. Verdade, TPL 1. Tudo bem, minha gente? Alguma dúvida?